Senhor, eu me entrego a Ti. Faça de mim o que quiseres. O que fizeres de mim, eu agradeço. Estou pronto para tudo. Eu aceito tudo. Desde que a Tua vontade aconteça em mim, em todas as Tuas criaturas. Nada mais te peço, meu Deus. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu a entrego com toda a confiança no meu coração. Porque eu Te amo. E para mim, é uma necessidade de amor. Dar-me, entregar-me, sem medida. Com toda a confiança. Porque sois o meu Pai. E aí, gente boa, gente amiga, saudações imensas, satisfação imensa, poder mais uma vez estarmos juntos para a nossa Estação Gotas Online, projeto cultural do Grupo Gotas, grupo de teatro aqui de Senador Firmino. É sempre um imenso prazer ter esse momento com vocês, momento que nós partilhamos os nossos sonhos, as nossas ideias, sobretudo a partir do respeito às nossas diferenças. E nesse encontro, você sabe, já é marca registrada. Sempre temos aqui ao nosso lado uma pessoa especial, cuja vida e a mensagem traz para nós palavras que ressignificam a nossa existência. Hoje, nós temos a presença aqui de uma pessoa muito querida, uma pessoa muito abençoada. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa pessoa e da prosa que nós vamos ter. Antes de falar o nome, só já para deixar umas deixas e tirar um pouquinho das pulgas atrás da orelha, vou deixar aqui umas pistas para vocês irem identificando quem que vai estar aqui conosco conversando já já. Olha, a grande pista é o seguinte: no último dia 13 desse mês de outubro, sábado passado, ele recebeu aqui em Senador Firmino a graça do sacerdócio. É um padre aqui de senador, recém-ordenado. Então, sobretudo quem é de senador, eu acredito que já está imaginando quem que é essa pessoa abençoada que vai conversar conosco hoje aqui, tá bom? Mas antes de chamá-lo, queremos agradecer a vocês também, nossos abençoados, abençoadas, parceiros e amigos do Grupo Gotas, parceiros e amigas desse nosso projeto Estação Gotas Online. Já tem muita gente boa interagindo conosco. Obrigado pela presença. Isso mesmo, vem chegando, vem chegando. Chame mais pessoas, seus amigos, mandem um WhatsApp para mais pessoas interagirem conosco ao longo do programa. E você já sabe, esse programa é mutirão de todos. Então, ao longo da nossa prosa amiga que nós vamos ter aqui, com o nosso convidado, podem deixar a sua pergunta, pode deixar a sua manifestação de carinho, de apoio, enfim, esse programa é seu, sinta-se à vontade, interaja conosco, tá bom? Sabe por quê? Temos aqui uma equipe muito amiga e preparada e disponível para nos ajudar nessa interação. Como sempre aqui no nosso backstage. Temos o Cicinho, beleza, Cicinho?
levantando as placas, ajudando aqui a memória. A Angélica, beleza, Angélica? O anjo que vai registrar nos momentos oportunos a sua presença. Então deixa aí o nome, lugar de onde está falando, vai registrar também a sua pergunta, a sua manifestação, beleza? E temos aqui a música. O Arlindo, já é de praxe, vocês conhecem. E o Acácio? Estão lembrando do nosso querido amigo Acácio, da primeira live? Gente boa, gente finíssima. Estamos devendo uma live sobre o Clube dos Motoqueiros, hein? Não esqueci, não. Motoqueiro, não. Ó, desculpa. Motociclista. Desculpa. Aprendi isso, foi semana retrasada com os amigos lá de Divinésia. Joia. Estou aprendendo. Isso mesmo. Mas não tem um momento oportuno, a gente vai ter uma live com ele. Fernando Felipe, grande parceiro do Grupo Gota, já está aqui também. Então, olha, vamos chamar esse nosso querido amigo para a gente começar essa prosa abençoada. Padre Daniel, por favor, vem aqui, vamos conversar um pouco. Daniel Fernandes Moreira. Satisfação, uma bênção. Deus abençoe. Tudo bem, né? Graças a Deus. Bem também. Vamos encaixar aqui no nosso quadrado. Isso, beleza. Eu vou me afastar um pouquinho porque o ar da graça é todo do Senhor. E aí, como é que tá esses primeiros dias de sacerdócio? Transbordante de graça? Pois é, Luciano. É uma experiência, assim, que de fato chama muito a atenção, porque foram muitos anos de estudo, de preparação, esse longo tempo que a gente vai caminhando e, de repente, através de um momento ali da ordenação, a gente se vê padre. E esses primeiros passos, esses primeiros dias, como você disse, dias de graça, dias de muita alegria, mas dias também parece que a ficha vai caindo aos poucos, né? E aí a gente vai entendendo de fato que agora eu sou padre. Não para mim, não para os meus interesses próprios, mas para o serviço do povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, ser presença de Deus, de amor nas pessoas, entre as pessoas, né? De fato, é essa mistura de alegria, de graça por esse momento, mas também de ir me acostumando com a realidade de ser padre. Coisa boa. Olha, tem algumas perguntas para a gente conduzir aqui a nossa prosa. Vai vir as perguntas do pessoal aqui da internet. Mas de início, vamos assim, ter um pouco do prazer de conhecer você, a sua história, um pouco da sua caminhada vocacional. Eu gosto muito de uma frase do Papa, que hoje é santo, nosso São João Paulo II, que ele fala que toda história, toda vocação é uma história de amor única e repetível. De amor, no caso, a Deus, e resposta ao chamado. Então vamos, nesse primeiro momento, até porque muita gente, senador, já te conhece. Talvez sim. Outros que não te conhecem, mesmo quem te conhece, às vezes não sabe sobre a questão da caminhada vocacional. Então vamos conhecer um pouquinho você. Primeiro assim, fala um pouco de você. Da sua família, quem que é o Daniel, que se tornou padre? Sua família, fala um pouquinho para nós, das suas origens, das suas raízes. Então, primeiro, a origem de fato, né? Eu nasci no dia 29 de abril de 1992, sou do José Helder e da Irinha, muito conhecidos e conhecidos pela profissão do meu pai, né? Zé Helder do Açougue. Isso. Então, eu sou filho do Zé Helder do Açougue, neto do João Moreira do Açougue também, e cresci, assim, no meio dessa família de luta, de pessoas que, no dia a dia, na história ali da vida, da existência, foram lutando e crescendo à busca dos seus ideais e me ensinando, me formando, me ajudando a crescer também nisso. E cresci ali, no meio da minha família, mas também no meio do trabalho dos meus pais. Meu pai e minha mãe, durante muitos anos, foram eles que conduziram o açougue. E eu estava ali no meio deles, junto com eles. Ajudava naquilo que era possível, entregava carne e tem muitas histórias dessas entregações de carne. Vamos explorar isso. Acho melhor não. Tem muitas histórias dessas entregações de carne, só para uma história, para não ficar assim muito no ar, muito né? Curiosidade, São histórias boas, viu? Sim. São histórias boas. Estava lá apertado no açougue e meu pai havia me pedido para poder entregar carne no hospital.
Fui então ao hospital. Só que eu nunca gostei de conversar pouco. Então, sentei lá com as cozinheiras e estou conversando, resolvi ajudar elas a descascar batata e fiquei por lá. Isso passou hora e meia, e eu estava lá, no hospital, tranquilamente, na cozinha, ajudando as mulheres lá, quando eu lembrei que eu tinha que ir embora para casa. Só que ali no hospital morava um casalzinho, perto do hospital, Sorlando e a esposa dele, que também eram bons de prosa, né? E parei por ali também, fui conversando. O resultado é que depois de umas 2 horas eu cheguei em casa. Minha mãe já estava começando a branquear os cabelos, meu pai apertado, porque estava apertado no açougue, de repente sumi também, entregar a carne, sumi. Mas assim, essas histórias que eu digo que tem, fui crescendo ali, no meio da minha família, ajudando também no açougue como pude. E nesse meio, Deus tem os seus propósitos, as suas histórias, e nesse meio senti esse chamado. Bom, as pessoas que me conhecem há mais tempo, que me ajudam a lembrar algumas coisas, e nesses dias isso tem ficado mais forte ainda, de pessoas que contam a história e diz de uma realidade, diz de outra, mas desde criança, desde que eu me entendo por gente, já dizia e já tinha no meu coração essa vontade de ser pai. E aí, então, as pessoas me ajudam dizendo isso, que eu era uma criança bastante arteira mesmo, né? Bastante arteira e inquieta. Mas chegava na igreja, o negócio mudava um pouco. Ficava quieto, chamava a atenção de quem estava perto conversando. Só gostava de pegar aquelas bolinhas que tem na igreja. Ali eu queria pegar. Mas na igreja, também. Na igreja eu ficava quieto. Então dizia que queria ser padre, mas 4, 5 anos de idade, né? E fui crescendo assim, naquele meio, junto com aquelas pessoas, trabalhando no açougue, estudando no grupo, depois no colégio, com as minhas amizades, depois entrei para a Corporação Musical Nacional da Conceição, e sempre discernindo e sempre tentando entender um pouco o que era esse chamado, esse impulso de Deus na minha vida, porque é uma coisa de fato que a gente não consegue explicar por completo. A verdade é que em um momento da vida eu senti essa inquietude e fui dando espaço a ela e procurando entender qual que era o sentido. Lógico, anos depois, no seminário, a gente vai compreendendo, a gente vai entendendo que era de fato o sinal de Deus que chama, que convida, que convoca para que eu estivesse de fato mais próximo dele, procurando discernir e descobrir e entender a minha vocação. E hoje, com alegria, eu posso dizer isso, que a minha vocação, de fato, era a vocação do sacerdócio, no tanto que hoje, com a graça de Deus, sou padre a serviço da igreja e a serviço dos irmãos. Nossa, que maravilha. Foi até bom que deu para ver que a família, a importância da família na sua vocação. Sim. Até ia te perguntar quem que te inspirou, se foi a figura de um... Geralmente, eu já ouvi várias histórias, né? Às vezes é um padre, um missionário que inspira a vocação no coração do sacerdote. Interessante que você fala, você não tem essa clareza, talvez, de uma pessoa em específico, mas a formação que você teve na família te ajudou nisso, né? Então, a importância da família na sua caminhada. Sim. E aí você formou qual seminário? Eu estudei o tempo todo no Seminário São José, da Arquidiocese Mariana. Você foi a partir de que momento que você ingressou no seminário? Já estava com o ensino médio completo? Conta um pouquinho dessa formação, a partir do momento que você entrou para o seminário, e como que foi essa caminhada no seminário? No seminário, a minha caminhada começou em janeiro de 2007. Depois, fazendo, então, a Semana Vocacional em janeiro de 2007. Iniciou a caminhada no seminário, eu digo no seminário, porque antes disso existia, como existe ainda hoje, os encontros vocacionais, aos quais eu participei, e já ajudando também um pouco a discernir nesta realidade. E então, em 2007, em janeiro de 2007, passei por essa experiência da Semana Vocacional e sendo aprovado, então estava aí com 14 para 15 anos, iniciando o ensino médio. Você foi fazer ensino médio. Ensino médio. Na verdade, no ano em que eu iniciei o ensino médio, iniciei essa caminhada no seminário,
O seminário menor, a comunidade vocacional estava fechada. Existia só o grupo que existe ainda hoje, que é o grupo de orientação vocacional, com encontros mensais. Então, uma vez por mês, saía daqui do Senador, ia lá para Mariana, para poder participar desse encontro que acontecia na sexta, sábado e domingo, chamado o Grupo de Orientação Vocacional. Em 2007, então, o ano inteiro foi fazendo esses encontros. E senadora Mariana não é um caminho assim tão simples e tão fácil. Conheço a roda. E eu passava muito ali por Viçosa. E de Senadora Paula Cândido tem esse trecho de estrada de terra e que não tem condução nenhuma, né? A não ser conduções próprias. E então meu pai me levava de moto, ou então a paróquia, o padre Amilson, que era o pároco da época, conseguia um jeito de me levar. Mas normalmente era meu pai que me levava de moto, porque a moto era mais fácil, mais rápida, e voltava em Paula Cândido pertinho. E então nessas idas e vindas, existem também as histórias. Existem também as histórias. Uma delas é que tem uma padaria na primeira praça de Paula Cândido, que era a padaria da minha troca de roupa. Porque na estrada de terra, se tivesse chovendo, tinha barro. Se estivesse sol seco, tinha poeira. De qualquer maneira, sujava. E a gente, como um bom mineiro, para poder viajar, a gente tem que estar limpinho, né? Tem que estar com uma roupa limpa. Então eu ia com uma roupa e a outra na sacola, chegava nessa padaria, trocava de roupa e pegava o ônibus ali. Começava então a jornada de ônibus. De Paula Cândido a Viçosa e Viçosa para Mariana. Às vezes não conseguia ônibus direto, Ponte Nova, Mariana. Isso durante o ano de 2007. No final de 2007, na verdade, em junho de 2007, Dom Geraldo vem para a diocese. Dom Luciano havia falecido em agosto de 2006, e Dom Geraldo, então, chega em 23 de junho de 2007, toma posse da diocese, e tem esse desejo de reabrir o seminário menor. Não mais com esse nome de seminário menor, mas como comunidade vocacional. E esse desejo de Dom Geraldo se realiza, então, no final do ano de 2007, início de 2008, quando ele vai a Barbacena e na Basílica de São José Operário celebra a missa de bênção e abertura do seminário Nossa Senhora da Assunção, da comunidade vocacional Nossa Senhora da Assunção, que era então ali ligado à paróquia de São José, à Basílica de São José. Parte da casa paroquial da Basílica se transformou então em seminário da comunidade vocacional Nossa Senhora da Assunção. E em janeiro então de 2008 eu recebi aqui em Senador, já o padre Adilson, que então era o diretor, já havia me perguntado se abrisse, se eu iria. Eu disse a ele que não tinha ainda muita ideia, muita noção do que é isso. Mas em janeiro então de 2008 eu recebi o convite de poder participar da comunidade vocacional. E então, para morar no seminário, a minha história começa em 2008, em Barbacena. Morávamos, então, na Basílica de São José Operário e íamos estudar no colégio das Irmãs Vicentinas de Barbacena, Colégio Imaculada Conceição. Então, todo dia nós fazíamos esse trajeto. Durante os anos de 2008 e 2009, eu fiz, então, e concluí o ensino médio. Terminei o primeiro ano aqui em Senador e fui transferido, então, para o Colégio Imaculada Conceição, fazendo o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Terminado o ensino médio em 2009, entrei, então, para aquilo que a gente chama de seminário maior, que seria, então, o período obrigatório na nossa estadia do seminário, iniciando em Barbacena, no propedêutico. Este primeiro curso, que tem esse nome diferente, mas que tem esse desejo de ser um curso, de fato, preparatório. O que é esse troço propedêutico? O que é esse troço propedêutico? Não, mod não. É um curso, de fato, um momento preparatório. Primeiro, para nos ajudar a entender que a nossa vida deve ser vivida em comunidade. Ali nós vamos formando a nossa turma, a turma de seminário, que vai nos acompanhar até o fim da teologia, até o quarto ano de teologia. E então nós aprendemos e crescemos nisso. Primeiro, na vida de comunidade, porque cada um vem de um lugar, de uma região, de uma realidade. Depois, para que nós possamos, de certa forma, ter uma base
comum de conhecimentos acerca da literatura universal e brasileira, da história universal e brasileira, da língua portuguesa, algumas noções iniciais de filosofia, porque indo para a filosofia, o seminário é convidado a fazer, o seminarista é convidado a fazer o exame vestibular. Para poder entrar. Então, o curso propedêutico também serve para isso. E depois, para sermos introduzidos na vida de fé, através da oração, e principalmente a oração da liturgia das horas, que aprendemos já no propedêutico, e também da doutrina cristã. Então, o curso propedêutico, de fato, é um momento paratório, um curso preparatório, que nos ajuda a crescer nessa experiência de comunidade e nos prepara para aquilo que vai acontecer, para aquilo que vai ser vivenciado na etapa da filosofia e na etapa da teologia. Então, antes de nós entrarmos na etapa da filosofia e da teologia, está muito boa a prosa, já tem muita gente interagindo conosco, dá para ver lá aqui na tela do computador. Então vamos dar uma rodada aqui de abraços, de felicitações às pessoas que estão interagindo. Angélica, é contigo. Nomear o pessoal que está participando, alguma pergunta, algum comentário. Fica à vontade. Deixar bem claro que o programa hoje tem uma emoçãozinha a mais, porque meu querido amigo Daniel é meu amigo de longa data, né, meu vizinho e amigo de banda. Então, hoje eu tenho um orgulhozinho maior aqui, viu, gente? Eu queria deixar claro também que nossos amigos de banda já estão zoando, porque como é normal, né? Mas aí, agora presta atenção. Agora ele é padre. Respeito, gente. Cuidado. Joga a praga no céu. Na hora da história, da contação de história, ele tá aqui. Eu vou contar uma dos comentários da se conta, né? Mas, deixa aqui. Vamos lá. Bianchi Júnior já comentou aqui também, a Cristiane Coutinho, João Batista, a Mônica Siqueira, a Elza Fernandes, o Sérgio Luiz, Dani Felipe, Devinho, o Acácio, que está aqui comentando junto com a gente, a Nayara Dalsaço, Samuel Fernandes, Aparecida Dias, a Maria Cristina Fernandes Moreira, que está sempre, todos os programas ela está aqui acompanhando com a gente. Obrigado, Maria Cristina. O Wanderson Vieira Fernandes, o Eduardo Fernandes, e o Ivaldo da Alsácio, nosso querido presidente da banda. Então, é por aí, depois eu vou falando. Tem algum comentário que pode ser falado? Não, por enquanto tá todo mundo aqui dando boa noite. E a Aparecida Dias falou que o nosso Senhor Jesus, junto com Maria, continua abençoando o nosso novo Padre. Amém. Amém. Aparecida, manda um abraço para a senhora, que ela participa desde o primeiro programa. Todos os programas, ela também está aqui com a gente. Valeu, Aparecida. Um abração imenso nosso no seu coração, tá joia? Tá bom demais, pessoal. Vão chegando, interage, sua pergunta, seu comentário. No momento oportuno, a gente vai... Atrapalha não, Arlindo. No momento oportuno, a gente... Tá vendo, Gilson? Não fui eu. Traz para o ar os seus comentários, suas perguntas. Isso mesmo. Na verdade, está ajudando, né? Porque a prosa vai ficando animada, a gente vai para lá, vai para cá. Vai e se acomodando, não podemos perder o foco aqui do quadradinho. Mas vamos continuar essa história boa. E aí, chegou na filosofia, o que aconteceu? Como é que é a filosofia e teologia? Pois é. Primeiro, a experiência do vestibular, né? De fato, fazemos o vestibular e se não formos aprovados para o vestibular, aguardamos até o próximo ano para poder tentar, de fato, o vestibular. Na formação sacerdotal, desde há muito tempo, a Igreja prevê isto, que se faça os estudos filosóficos teológicos, com esta preparação na filosofia, que nos ajuda a ter este senso crítico, a crescer nesse debate, nesse curso, nessa discussão, não no sentido negativo, sim. Mas de fato nessa abertura de conhecer as culturas, de compreender um pouco o pensamento e o desenvolvimento do pensamento humano. Fizemos então o vestibular no início do ano de 2010. É fácil? Mais ou menos. Foi inteligente feito. Tira de letra. Foi feito. Não, foi feito. Foi feito. Foi fácil? Foi feito. Foi feito. Com a graça de Deus fomos aprovados. E então iniciamos a filosofia. Primeiro que fazer filosofia é sempre
tem paira no ar esse sentimento de doideira, né? Quem faz filosofia é doido, ou fica doido fazendo filosofia. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. É um momento muito interessante. E eu, particularmente, gostei muito desses 3 anos de filosofia. Que bom. Não foi fácil, né? Não foi fácil os estudos, porque ali nós vamos nos deparar com alguns filósofos bastante inteligentes, né? Com um pensamento bastante desenvolvido e que nos tira o sono porque temos que estudá-los e compreendê-los. Por exemplo, alguns famosos, Kant, Hegel, e vamos por aí. Mas graças a Deus, eu me identifiquei muito com esse período da filosofia e pude nesse período fazer uma experiência que me engrandeceu muito, que foi a proposta do trabalho de conclusão de curso, que não teve assim uma ligação direta com a experiência da vocação sacerdotal, mas que me permitiu estudar filosoficamente algo que já muito me chamava a atenção, me tocava, que é, de fato, a experiência da música. Que legal, isso aqui é música. A minha monografia, então, foi a partir da obra O Nascimento da Tragédia, de Nietzsche. Você tá doido? Foi. Quero ler. Não, sim, com alegria, com alegria. Nesse desejo de entender um pouco a música como esse momento também de fortalecimento do espírito, da alma, usando alguns termos, né, mais filosóficos, de fato um consolo metafísico para a experiência da vida. Ou seja, a música ela nos ajuda a experimentar o dia a dia da nossa vida, da nossa história, seja nas alegrias, seja nas tristezas. Ela funciona como algo que nos fortalece, que nos ajuda a experimentar a força da vida, que tem os seus momentos de alegria, de tristeza, mas que devem ser vividos com intensidade, de acordo com cada acorde musical. Nossa. Então, foi um pouco esta a proposta da nossa monografia e que, graças a Deus, nós conseguimos levar e concluir com isso. Foi um período, então, de bastante estudo, de bastante noite mal dormida, mas que, graças a Deus, nós vencemos com alegria. E, de fato, na nossa formação, não só sacerdotal, mas na formação hoje humana, a filosofia ela tem um valor muito importante. Porque, de fato, nos abre o pensamento para que nós possamos compreender a realidade e acolher aquilo que nos é apresentado, não como um discurso vazio, ou como algo que cresce e aparece do nada assim, e que nós vamos, de certa forma, como que engolindo isto, mas como algo pensado, compreendido e entendido. Aquilo que é bom, eu devo, de fato, acolher. Mas aquilo que não é, eu preciso, com a minha capacidade de pensar e de lutar, para que aquilo também mude. Não é dizer, está errado, e não fazer nada. Mas não é também ficar apático e acolher tudo o que os outros dizem, sem sequer questionar se de fato está certo ou não. Então, de fato, a filosofia foi esse período importante para crescer no conhecimento da humanidade e crescer nesse senso crítico, nessa proposta de saber acolher e interpretar tudo e retirar disso aquilo que há de melhor para que a nossa humanidade possa crescer sempre mais. Então foi esse período que nós podemos dizer das humanidades, de conhecer o ser humano, de compreender um pouco mais o ser humano, se é possível que compreendamos o ser humano, mas aquilo que nos é possível, e de crescer também na caminhada vocacional. Porque no seminário, o estudo ele está sempre ligado com a busca e o discernimento vocacional, né? E então a filosofia também nos ajuda a perceber e pensar um pouco isso, né? A crescer, nos conhecendo, perceber se de fato a vocação sacerdotal é um chamado de Deus ou é um propósito, uma proposta que nós mesmos criamos para nós. A filosofia também nos ajuda no discernimento vocacional. E a filosofia, então, no nosso seminário hoje, no Seminário São José, da Arquidiocese Mariana, são 3 anos. 3 anos. 3 anos de filosofia, concluídos com o trabalho de conclusão. E é feita na faculdade, né? É feita na faculdade. Dedicada
Só o nosso saudoso Dom Luciano. Quando eu estudei lá, chamava-se Faculdade Arquidiocesana de Mariana, a FAM. Depois, recentemente, para homenagear ainda mais o nosso saudoso bispo, o nome foi então mudado para Faculdade Dom Luciano. Porque o nome era maior, a gente ficava com FAM, mas era Faculdade Arquidiocesana de Mariana, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Então agora a faculdade resolveu abreviar o nome e ficou então Faculdade Dom Luciano. Mas é a mesma faculdade arquidiocesana que tem essa graça de fazer parte do Seminário de São José, de ser filha do Seminário de São José, mas ser também uma instituição de ensino que caminha por si, sendo aprovada pelo MEC, nos dando o certificado de conclusão de curso, reconhecido pelo MEC, e todos aqueles que formamos lá somos, então, bacharéis em filosofia, reconhecidos pelo Ministério da Educação. Nossa, que maravilha. E esse foi um desejo do Dom Luciano. Ele lutou muito para que o curso de filosofia fosse reconhecido, porque eles eram os institutos de filosofia e teologia. No seminário não tinha reconhecimento do MEC. Então, foi um sonho, um desejo do Dom Luciano que se concretizou. Então, nada mais justo que essa homenagem à faculdade hoje, trazer o nome desse homem que é o santo do nosso mundo. E a teologia. Mas antes da teologia, Rogério, você está registrando os abraços aí? Tem um pessoal muito legal mandando um abraço para o Gabriel. Exatamente. Vamos mencioná-los? Vamos. Depois a gente tem uma pergunta da Aparecida Dias, mas Beleza. eu acho que a gente pode deixar mais para frente. Só que terminar a parte vocacional, a gente vem com essas... A Luana Arcanjo, um forte abraço ao neo-sacerdote Daniel e também para o Grupo Gotas, em especial o Militão e o Arlindo. Um abraço, Luana. Saudades. Obrigado. Luana. A Heloísa Maria, para nossos professores de teologia, saudades, eu não entendi muito bem, mas eu acho que foi para você mesmo. A Maria Ângela mandou parabéns, Daniel, eu e o Bertinho mandamos um abraço. Bertem. Desculpa, a pronúncia foi... Tudo bem, gente. Eu conheço. Enfim, a Marilene, pegando o gancho da história do hospital, que você ia fazer entrega, né? A Marilene está assim, saudades daquele tempo que você ajudava a descascar a batata. E a Viviane Fernandes, parabéns para Daniel, que Deus ilumine sua vida. A Maria Luciana Teixeira, Deus abençoe você, para o Daniel, e o Cleomar Moreira. Parabéns, primo Daniel, parabéns ao Grupo Gotas. Eu também quero registrar que eu vi ali o Wesley, falou que lá do Seminário São José, eles estão acompanhando ele, seus amigos, seminaristas. Então dá um abraço para essa turma. Um grande abraço, meus amigos. Qualquer dia nós chegamos aí para celebrar juntos. Força na caminhada, sigamos sempre firmes e fortes na fé. Vale lembrar, o Wesley é filho do senador Firmino, está cursando hoje a teologia, no seu primeiro ano de teologia, nessa etapa que é a etapa final da formação inicial para o sacerdócio. Né? Daqui a pouquinho ele está aqui conversando com a gente também. Se Deus quiser. Obrigado, gente, pessoal do seminário. Um abração, tá? Bom, eles estão na teologia. Vamos falar da teologia, né? Sim. Então, terminada a filosofia, a gente vai para a teologia. Na teologia, para entrar na teologia, o único, como é que nós vamos dizer, não existe vestibular, não existe uma prova para que entremos, mas o que é necessário é que tenhamos concluído a etapa anterior. Então, terminamos a filosofia, nós apresentamos o nosso diploma, então o nosso certificado de conclusão de curso, e sendo aprovado também pelo Conselho de Formadores, que são os padres que nos acompanham, nós iniciamos os estudos teológicos. Só fazer uma ressalva que eu esqueci. A filosofia, por ser uma instituição reconhecida pelo MEC, ela é aberta a qualquer um que quiser fazer o vestibular e, sendo aprovado, ele vai estudar na Faculdade Dom Luciano junto com os nossos seminaristas. Que legal. A experiência da teologia, não. Então, a teologia já é mais esse momento da vocação sacerdotal, da formação dos futuros presbíteros. E até por isso mesmo não existe um vestibular, não existe essas pendências e burocracias que são próprias das universidades e das faculdades. Até porque a nossa teologia, ela tem um reconhecimento pontifício, ela tem um reconhecimento de Roma, e então, em nome do Papa, o reitor da faculdade nos dá o título de teólogos, formados então em teologia. Mas não temos o reconhecimento direto do Ministério da Educação. Bom, a teologia são 4 anos. E
o próprio nome já diz, né? Teologia é esse estudo sobre Deus, estudo das coisas de Deus. É o estudo que vai nos aproximando ainda mais do ministério sacerdotal. Na teologia, então, nós vamos estudar um pouco de história da igreja, porque precisamos conhecer a igreja que vamos servir. Estudamos as Sagradas Escrituras, conhecer a palavra de Deus para que nós possamos cada vez mais amá-la e servi-la. Conhecer também aquilo que nós chamamos da parte sistemática da teologia, ou seja, os tratados sobre Cristo, sobre a própria Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós aprendemos também algumas realidades sobre a teologia moral, sobre os costumes e como vivenciar esses costumes cristãos. Aprendemos um pouco sobre os sacramentos. Então, são realidades mais voltadas, de fato, para o ministério sacerdotal, para a vivência de fé na comunidade eclesial. São, então, 4 anos. No final desses 4 anos, aqueles que querem receber esse certificado dado em nome do Papa, que concluíram o curso de teologia, fazem o exame chamado de Universa Teologia, que é um exame oral em que nós vamos ser perguntados por uma banca de 3 professores sobre aquilo que nós estudamos durante o curso de teologia. Mas é um momento também muito especial que eu tive a graça e a oportunidade de fazer. É uma sensação assim, nós nos sentamos na cadeira dos professores, os professores sentam nos nossos locais e somos questionados e perguntados e precisamos, entre aspas, ensinar para os nossos professores. Então, assim, é uma realidade bastante interessante, mas que nos ajuda a fazer uma síntese de tudo aquilo que nós vimos nesses 4 anos. Porque hoje também nós corremos o risco nos estudos de estudar muito, chegar no final, não conseguir fazer essa síntese de tudo aquilo que nós vimos. E esse exame, então, que nós chamamos de Universa Teologia, nos ajuda a sintetizar, a ligar uma coisa que nós estudamos de uma determinada matéria com outra. Aquilo que nós vimos na Sagrada Escritura com algum ensinamento da igreja. Aquilo que na história da igreja nós vimos uma prática da igreja em um determinado período com aquilo que nós estudamos sobre teologia. Então, assim, é um momento que nós temos de sintetizar e concluir esse curso para que no ministério sacerdotal a gente tenha em mente, de fato, aquilo que nós estudamos. Porque não é um estudo à toa e vazio, mas é para que, conhecendo as coisas de Deus e da igreja, possamos servir cada vez mais os nossos irmãos e irmãs. E assim, então, de 2014 a 2017, eu fiz os 4 anos de teologia. Só uma pergunta, uma curiosidade. Nesse tempo do seminário, desde lá do seminário menor, filosofia e teologia, a sua vivência, ela ficou restrita ao espaço do seminário, aos estudos, oração, formação? Sim. Ou tinha outra atividade fora do seminário? Como que é isso? Durante os finais de semana, exceto no seminário menor, na comunidade nacional, mas durante todos os finais de semana, nós fizemos e fazemos até hoje, o seminário faz isso até hoje, uma experiência que nós chamamos de experiência de pastoral. Ou seja, nós vamos para alguma comunidade, para alguma paróquia, e nesta paróquia, nesta comunidade, vamos já sentindo esse sabor, esse gostinho do que é ser pastor, do que é ser padre do povo de Deus. Ajudamos em alguma paróquia e fazemos essa experiência. Então, o nosso espaço, primeiro, não está fechado só no seminário. Não é de segunda a segunda no seminário estudando. Mas nós, de certa forma, colocamos em prática aquilo que estudamos de segunda a sexta no final de semana nas paróquias, na pastoral. Eu tive a graça de fazer pastoral no meu período da filosofia em algumas comunidades da própria cidade de Mariana e seus distritos, a paróquia Nossa Senhora da Conceição em Cachoeira do Curumado, a paróquia de São Caetano em Monsenhor Horta e a paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Mariana hoje. Na época em que eu fiz pastoral, ainda pertencia à paróquia de Nossa Senhora Assunção, era o setor pastoral que estava se preparando para ser paróquia. Mas no ano passado, com a graça de Deus, foi então criada a paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Mariana. Na filosofia, eu tive a oportunidade, então, de fazer pastoral nesses locais. E na teologia, já nos últimos anos, eu tive a oportunidade de fazer pastoral
na cidade de Ponte Nova, nos meus 2 primeiros anos de Ponte teologia, Nova. na paróquia de Nossa Senhora, na paróquia da Santíssima Trindade. É tanta Nossa Senhora que a gente vai tudo com a Nossa Senhora. E nos 2 últimos anos, em Lafayette, na paróquia de Nossa Senhora da Luz. Então, eu tive essa oportunidade de passar, durante o meu período do seminário, nas 5 regiões da Arquidiocese de Mariana. Sou da região centro, né, Senador Firmino e essas cidades ao redor fazem parte da região centro. Fiz pastoral e morei na região sul, Barbacena. Fiz pastoral e morei na região norte, Mariana e os distritos. Fiz pastoral na região leste, em Ponte Nova, na Santíssima Trindade. Fiz pastoral na região oeste, Lafayette, Ponte Nova, região leste. Os 2 primeiros anos, Ponte Nova, região leste, e região oeste, Lafayette. Então, tive a oportunidade também de conhecer um pouco o curso da Arquidiocese em todas essas regiões pastorais também. Uma realidade que Dom Luciano criou para ajudar o caminhar da diocese, que é muito grande no número de paróquias, mas principalmente na extensão territorial. É por isso que sábado, dia 13, tinha aquela montoeira de gente, nossa, bom demais, aqui para celebrar esse momento abençoado da sua vida, né? E é muito legal a gratidão, ver a alegria, a satisfação das pessoas estarem ali, que elas fazem parte da sua história, da sua caminhada. Sem dúvida, cada um que estava ali. Nossa, mas antes de chegar a esse momento, e até para depois a gente passar para a pergunta do pessoal, vamos falar um pouquinho, que aí terminou a teologia, pode terminar esse processo aqui para falar um pouquinho também da sua experiência do diaconato. Sim. Então, terminado o curso, né, o seminário, nós somos primeiro ordenados diáconos. O termo diácono, diaconia, né, vem do grego, é aquele que serve. Então, nós, nos primeiros passos que damos, como aquilo que na igreja nós chamamos de ministro ordenado, os primeiros passos que nós damos fora do seminário, nós vamos ajudar, servir em uma paróquia. E eu tive a oportunidade, então, de ajudar e servir na paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Mariana. Em Mariana. Na Catedral? Na Catedral. Olha, que na paróquia Nossa Senhora da Assunção, na Catedral, junto com o nosso amigo lá, o Cônego Nedson, que é o padre. Que desafio, hein? Uma graça, mas um desafio. E fomos pegos de surpresa lá, assim, fui pego de surpresa porque cheguei para poder ajudar na paróquia e no momento de transição dos bispos. Então, acabei tendo que ajudar também na despedida de Dom Geraldo e na acolhida do nosso novo arcebispo, Dom Ayrton, que foi quem, no sábado passado, me ordenou presbítero, me ordenou padre aqui em Senador Firmino. Mas então foram 7 meses. 7 meses. Fui ordenado diácono na Basílica de São José, operário em Barbacena, no dia 24 de fevereiro. No dia 2 de março, fui para a paróquia de Nossa Senhora da Assunção. E fiquei lá até o dia 2, 3 de outubro, quando vim para senador, para poder experimentar também esse momento de preparação para a ordenação. Lá pude, com alegria, trabalhar naquelas comunidades, celebrar, estar junto com o meio do povo, formar um grupo lá de pessoas interessadas no estudo bíblico, no estudo da palavra de Deus, e que tivemos a oportunidade de estudar vários livros da Bíblia. Não conseguimos terminar, porque o tempo também foi curto, né? Você dizia de alguém do nosso professor de teologia, a Arquidiocese de Mariana, ela tem essa experiência dos CETs. O que são os CETs? São os Centros de Estudos Teológicos para Leigos. Esse curso de extensão em teologia para leigos. E eu ajudei, então, num curso que teve em Piranga, com a disciplina de missiologia, e também em Mariana, no curso que lá estava começando, com a disciplina de Trindade. Pude, então, ajudar também um pouco os nossos irmãos e irmãs leigos e leigas, neste ano que a igreja no Brasil dedica a eles, nessa formação também, de conhecer um pouco mais. Luísa Maria Câmara Milagres. Sim, pela Luísa de Piranga, que foi quem eu lecionei missiologia. Um abraço, Luísa, saudades. Muito bem. E aí, então, terminado o
nosso período de diaconato, nós somos convidados a fazer o pedido para a ordenação presbiteral, para a ordenação sacerdotal. Se nós sentimos que chegou o momento, que estamos preparados, nós vamos fazer esse pedido e o bispo, consultando quem de direito, vai averiguar e vai ver se de fato estamos preparados para receber a ordenação sacerdotal. Na ordenação, na cerimônia de ordenação, na liturgia de ordenação, começa isto. O reitor do seminário pede ao bispo que ordene aquele candidato. E então o bispo pergunta se ele é digno, se ele está preparado para esse ministério. E o reitor, depois de ter feito as devidas consultas e percebido também a caminhada que fizemos, ele diz se somos ou não, se estamos ou não preparados. E só com o testemunho do reitor do seminário é que a cerimônia se desenvolve e a ordenação acontece. E é uma cerimônia belíssima. Quem teve a oportunidade de participar... Nossa, gente, eu chorei horrores. Eu só chorar. Só falando, é muito emocionante, é envolvente mesmo. Eu queria deixar bem claro que eu achei que eu chorei muito, mas assim, eu tenho uma amiga, a Vanessa, que pelo amor de todos os deuses. Essa que chorou de verdade. Gente, olha que história linda. Inclusive, Luciano, desculpa te cortando. Não, perfeito. Ela e o Gilson, que tem uma página no Facebook, mandou uma mensagem aqui. Parabéns, meu amigo Padre Daniel, pessoa exemplo. Que Deus abençoe e te fortaleça todos os dias e te ilumine na missão de levar a fé a todos. Muito obrigado, meus amigos. Coisa boa. Já vou chegar na pergunta de vocês, tá? Nossa, olha que história linda, que história maravilhosa dessa pessoa. Eu tenho uns 5, 6 anos que eu estou morando em Senador, uma coisa assim. E quando eu vim para cá, você já estava no seminário, então a gente sempre tropicando, período de férias e tudo mais, mas assim, do pouco que eu lhe conheço, me inspira admiração e respeito, porque eu conheço também a família dele, então um abraço a Helder, Irinha, falei o nome correto? Sempre o seu irmão, uma família muito acolhedora, muita gente boa, que eu morei, fui vizinho de vocês ali perto por uns tempos, né? Então, assim... Fizemos muitas novenas de Natal juntos. Novena de Natal, verdade. Então, assim, é uma coisa que vem do coração, a simplicidade, profundidade na espiritualidade, no conhecimento, nos estudos. Então, você está de parabéns. Muito obrigado. Deus te abençoe. Desde já nós estamos rezando e somos irmãos de caminhada na sua vida e no seu sacerdócio. Muito obrigado. Tenho certeza disso, tá bom? Muito obrigado. E para nós é um orgulho, uma satisfação imensa estar aqui, poder compartilhar esse momento. E o legal, assim, que está bem no início, então ele está transbordante de graças, de bênçãos, então vamos aproveitar, vamos sugar, vamos absorver tudo isso, tá joia? Não só absorver, mas também vamos doar oração, amizade, porque a caminhada do sacerdócio é imensamente gratificante, mas desafiante, então precisa da oração do povo. Tem na missa do terceiro dia do tríado, o padre que celebrou, lembra comentando aquela frase, o sacerdócio nasce do povo, como é que é aquela frase? A carta aos Hebreus, né, quem não se recorda isso, o sacerdote, todo sacerdote é retirado do meio do povo e constituído por Deus, ministro a serviço do povo. Isso só de fato se concretiza, se realiza com as orações do povo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele próprio disse, né, que era preciso pedir ao dono da messe, o próprio Deus, que enviasse operários. Por isso que, quando você diz, e eu reforço isso, a oração pelos sacerdotes, pelos ministros de Deus, sejam eles quais forem, é muito importante. Para que o Senhor possa, de fato, nos conduzir, para que na nossa vida possamos cumprir a vontade dEle, amar a Ele e amar aos irmãos. Com a oração de cada um, é que nós vamos sendo fortalecidos. E vocês não sabem o bem que faz. Quando às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, alguma luta mais forte, e alguém diz, eu estou rezando por você, eu estou rezando por você. Isso nos fortalece, nos sustenta, nos dá a força de fato de seguir em frente, de vencer aquele momento e caminhar sempre mais. Nossa, que maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já pegando assim, já chegando nesse momento da ordenação, hoje você já é ordenado padre, geralmente todo padre, nesse período de caminhada, quando vai chegar para a ordenação, tem um tema que inspira aquele momento celebrativo de ordenação. Sim. Qual foi o tema que inspirou a sua ordenação, que estava lá no cartaz, e por que esse tema te inspirou?
O tema da minha ordenação, ele foi retirado do Evangelho de São João, no capítulo 21, no versículo 17. E então ele é o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. É um diálogo que Jesus faz com São Pedro, entregando a Pedro o cuidado, de fato, para com a igreja. E desde muito cedo eu me encantei com esse texto, com esse diálogo, de perceber que Jesus, e no agradecimento da minha ordenação eu disse isso, de perceber que Jesus, preocupado com o seu povo, o que iria acontecer depois que ele voltasse para o Pai, que de fato aqueles que o seguiam poderiam sentir como ovelhas que não têm pastor, ele quer que a sua missão permaneça no mundo através dos seus apóstolos. E então escolhe Pedro como aquele que iria conduzir na fé a igreja. E nesse diálogo, então, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. E só depois de Pedro responder que amava Jesus, é que Jesus pede para que ele apacentasse as ovelhas dele, as ovelhas de Jesus, as ovelhas de Deus. E então, uma vez, estudando este texto, voltando às origens, né, porque o Evangelho, ele primeiro foi escrito em grego, depois que ele foi traduzido para os nossos tempos, para a nossa língua, para o português. E em grego, então, nós percebemos uma mudança de palavras que me encantou ainda mais. Porque Jesus, quando pergunta a Pedro se o amava, primeiro que no grego existem 3 palavras, 3 verbos para poder dizer do amor. O eros, que é esse amor da carne, esse amor carnal. O filia, esse amor de amigo, esse amor de amizade. E o agape, ou então o ágape, né? Ficou essa palavra ágape, que é esse amor doação, que foi vivido por Cristo na sua entrega na cruz. E então Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, usando esse termo, agape. Ou seja, Pedro, você é capaz de doar toda a sua vida por mim? E Pedro, então, na resposta, diz assim: não, Jesus, sim, senhor. O senhor sabe que eu sou seu amigo. Ele usa o termo amigo, filia, não agape. Jesus, de novo, pergunta a Pedro se ele o amava e usa o agape, se era capaz de entregar a vida. E Pedro, de novo, responde que ele era amigo de Jesus. E aí, então, na última pergunta, Jesus pergunta para Pedro assim: mas você de fato é capaz de ser meu amigo? E aí, então, diz o evangelista que Pedro ficou triste, porque Jesus o havia perguntado se ele o amava 3 vezes, ou seja, se ele era de fato amigo dele. E então Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu sou seu amigo. E só aí, no versículo 17, é que Jesus responde então, mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. Isso me encantou muito, por perceber que Jesus, sendo Deus, ele é capaz de se entregar totalmente a nós. Agora, nós somos humanos, somos limitados. Em alguns momentos da nossa vida, nós não vamos conseguir, de fato, nos entregar completamente a Deus como Ele queria. Mas Jesus sabe respeitar isso. E quer que nós, de fato, então, o amemos da forma que nós conseguimos, da melhor forma possível. E por isso, então, que eu escolhi este versículo 17. Nessa certeza de que eu quero dar na minha vida de padre o melhor. Amar a Jesus da melhor forma que eu vou ser capaz. E então, amando a Jesus, apacentar, cuidar do rebanho, das ovelhas, dos fiéis, que não são meus, mas são de Cristo. E por isso, apacenta as minhas ovelhas. Nossa, maravilhoso. Jesus perguntou 3 vezes para ele, porque ele nunca negou Jesus 3 vezes. Esse sim. E havia, durante muito tempo também, tinha essa ligação, né? 3 vezes da negação, 3 vezes da pergunta do amor. Mas quando a gente vai lá no centro, na raiz do texto, a gente percebe que é mais que isso. Tem essa ligação, de fato, com a negação, porque são 3 vezes. Mas é mais que isso, sabe? É uma proposta, de fato, de ser capaz de entregar totalmente naquilo que nós temos capacidade de se entregar.
Nossa, maravilhoso. Angélica, é contigo. Vamos dar uma rodada de abraço e as perguntas que o pessoal está querendo dirigir ao nosso querido amigo, Padre Daniel. Muita gente aqui parabenizando você, Danielzinho. E aí, depois, se você tiver um tempo para olhar com calma, porque senão eu vou tomar muito tempo falando parabéns e é todo mundo Muita gente, dando né? parabéns. Então, Muito obrigado a Marlene a todos Moreira, vocês, viu? Liliane Moreira, Eunice Moreira, Maria José Moreira, Coutinho, família Moreira. Moreira, eu sou Moreira, né? A Conceição Nascimento, a Rosário Valente, a Marina Vidal, a Maristela Moreira Carneiro Pires, o Bruno Goulart, a Luciana Moreira falou que Padre Daniel estamos acompanhando e você estará sempre em nossas orações. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho, pela oração. O Eduardo Santiago também parabenizando. O José Carlos de Oliveira, nosso querido professor de geografia, falando, meu ex-aluno, mas que tem orgulho do sucesso que alcançou. Muito obrigado, A Patrícia Nogueira, belas palavras, Padre Daniel, que Deus abençoe cada dia mais seu caminho. A Patrícia Nogueira também parabenizando o Cotos. E a Luciana falando que é lindo de ouvir. Eu quase jogando o cenário no chão. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho, pelas orações, pela atenção. Que Deus possa retribuir e abençoar vocês por tudo isso que vocês têm manifestado a mim hoje. O Padrinho Vicente está orgulhoso aqui. Ela acabou de Muito obrigado. E a pergunta? A pergunta é sobre o casamento. Vamos lá. A Aparecida Dias perguntando se é possível obter a anulação do casamento na igreja. Você queria perguntar por que não pode, por que o padre não pode casar? Quase sempre vem essa pergunta, né? Eu já perguntei isso. Sim. Então, a Aparecida que fez essa pergunta, não é isso? Isso. Então, Aparecida, só alguns termos, né, para poder melhorar. Na igreja, não há a anulação do casamento. Se o casamento de fato aconteceu, é aquilo que Jesus retoma o livro do Gênesis. O que Deus uniu, o homem não separa. Agora, na igreja existe um processo que nós chamamos de processo de verificação da nulidade matrimonial. O que é isso? Às vezes, por diversos fatores, diversas questões, que nós não vamos entrar aqui agora, o casamento que parece ter acontecido, que houve a cerimônia, mas de fato não aconteceu. E então, esse processo de verificação da nulidade matrimonial vai observar isso. Às vezes a pessoa foi casar, mas ela estava sendo obrigada, forçada a casar. E para que o casamento aconteça de fato, é preciso a liberdade. E se houve, então, a pessoa ser forçada de fato, será que esse casamento aconteceu ou não? E existe, então, um grupo de padres que nós chamamos do Tribunal Eclesiástico, que vai estudar cada caso, porque cada vida matrimonial é uma. Não existe uma forma de bolo para todas. Cada vida matrimonial é uma. E vai averiguar se o casamento aconteceu ou não. Se o casamento foi declarado nulo, ou seja, a igreja reconhece que esse casamento não aconteceu. E se ele não aconteceu, a pessoa ela não está obrigada a cumprir aquilo que ela havia prometido, de viver a vida toda com aquela pessoa e etc. Então, a anulação do casamento não existe. Existe esse processo de verificação da nulidade matrimonial. Isso mesmo, muito bem respondido. Só uma curiosidade, já sabe onde vai exercer o ministério? Já está definido? Não está definido. Mas por enquanto volta para... O diaconato foi em Mariana. Volta para Mariana por enquanto, até definir. Tem um bom costume na arquidiocese que a gente tem um tempinho aí para poder visitar onde a gente passou, descansar, estar um pouco com a família. Então eu vou passar esse mês fazendo isso. Depois, se não sair a nossa nomeação, ou seja, se o bispo não nos indicar para onde devemos ir, aí eu volto para Mariana, para a Paróquia Nossa Senhora da Assunção, até o bispo dizer para onde eu vou. Mas, por enquanto, não tem nada marcado ainda não. Olha, registrar aqui a presença dos nossos queridos amigos, Tarcísio Marques,
da Pastoral da Sobriedade, o nosso presidente, Dinho Calderano. Então, olha, pessoal aqui do nosso Baker Stage, eu adoro essa palavra, nem sei pronunciar direito. Quem quer fazer alguma pergunta antes de eu voltar aqui na prosa, fique à vontade. Pessoal da internet também. Mas vamos aproveitar, gente, porque daqui a pouquinho acaba o mês, depois a agenda do moço vai ficar lotada, e para tê-lo aqui de novo aí complica. Mas vamos lá, vamos aproveitar a presença dele aqui. Vai lá, Angélica. Então, uma questão que no outro programa com o pastor ficou meio tenso aqui, aí eu queria repetir ela para você. O que você acha sobre o ecumenismo? Tipo assim, o Gotas é uma entidade ecumênica, né? Então, gostaria que você dissertasse sobre isso. O ecumenismo. O que você acha que a Igreja Católica fala sobre o ecumenismo? Sim. Eu acho que primeiro, Angélica, a gente tem que pensar duas realidades. A gente acostumou a dizer a palavra ecumenismo para tudo. Mas nós precisamos separar dois grupos aí. Um grupo que nós chamamos de diálogo interreligioso e o ecumenismo. Na Igreja Católica existe essa separação. Eu explico o porquê. Aquilo que nós chamamos de ecumenismo é vivenciado e experimentado entre as igrejas que nós chamamos de igrejas cristãs. Ou seja, aquelas igrejas que acreditam em Jesus Cristo como sendo o Salvador e Redentor da humanidade, procuram crescer neste diálogo que nós chamamos de diálogo ecumênico. Ou seja, para que brigar? Para que criar confusão entre elas, se o Cristo nos ensina que nós devemos ser um só para que o mundo creia? Então, crescer nisso, até mesmo em trabalhos comuns, principalmente os trabalhos de caridade, os trabalhos de amor ao próximo, que tanto Jesus nos ensinou e nos pregou. Nós vamos ter algumas divergências de doutrina, vamos ter, mas o amor é ensinamento do próprio Cristo. Né? É único. Então, para aquelas igrejas cristãs que têm Jesus Cristo como centro, como fundamento, nós dizemos o ecumenismo. Aquelas comunidades religiosas, e eu digo comunidades religiosas porque existem igrejas, grupos, seitas, cada uma se chama e se diz de uma forma, então eu digo comunidades religiosas, que não creem no Cristo, ou que não creem em Deus, porque nós temos assim, nós tentamos, a Igreja Católica tenta viver essa experiência do diálogo interreligioso, sempre nesse desejo de que a vida humana seja valorizada, seja respeitada, porque o ser humano, ele é único, ele é irrepetível e ele é uma criatura amada. Então, todos nós devemos procurar isto, o bem comum. E o mesmo amor, então, que rege essa proposta de unidade entre as comunidades cristãs, rege essa proposta de unidade entre as outras comunidades religiosas. Ecumenismo e diálogo interreligioso são realidades presentes na Igreja Católica e fortalecidas pelo Concílio Vaticano II. Necessário, né? Necessárias. Nossa sociedade de hoje em dia é muito necessário, porque imposição religiosa eu acho muito assim, e já aconteceu algumas vezes, porque eu já disse que eu não sou cristã, eu sou budista e eu defendo uma filosofia diferente da maioria das pessoas, ainda mais estando aqui numa cidade pequena, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente entender. Não é porque a gente está no interior, a gente precisa viver numa caixinha que a sua verdade é igual a das outras pessoas. Né? Então, eu acho muito importante a gente levar isso à frente e dizer, gente, que o ser humano é o mais importante, o amor de um ao outro. Assim como a maioria cristã diz, né? Jesus amou, falou para a gente amar o próximo como a gente mesmo, né? E assim vai estar amando ele. Então, é importante a gente ter esse diálogo e levar o ser humano mesmo, ver o foco no ser humano e no amor, na paz, gente, por favor. Né? Então, sim, de fato. É lógico que nesse caminho, algumas coisas vão ser divergentes. Sim. Sem dúvida. Faz parte. Exatamente. Nós acreditamos na salvação que vem por Jesus Cristo. E eu, como padre,
vou pregar essa salvação que vem a partir de Jesus Cristo. Mas eu preciso entender que outras pessoas fizeram experiência de fé diferente. Eu posso até dizer a essas pessoas da salvação que vem por Jesus Cristo, porque eu acredito nisso, e eu vou dizer aquilo que eu gosto, que eu acredito, mas respeitando a pessoa. Jesus Cristo fez isso. O próprio Jesus Cristo fez isso. Eu gosto sempre de lembrar isso. Porque em momento algum, ele se impôs no meio dos judeus. Ele que nasceu ali no meio dos judeus, viveu como um judeu, cumprindo os ensinamentos dos judeus e levando à plenitude a lei de Moisés, mas ele nunca se impôs, dizendo para as pessoas, vocês têm que acreditar que eu sou Deus. Inclusive na cruz, quando estava lá sofrendo, um dos que estavam se alegrando com a sua crucifixão disse a ele, se de fato é o Filho de Deus, desça daí e todo mundo vai acreditar. E ele não fez. Porque Jesus pensava, pelo menos eu acredito que ele pensava assim, que crer nele é uma atitude de adesão. Não pode ser uma atitude de imposição. É preciso que eu acolha, é preciso que eu acolha como meu Senhor e Salvador na minha vida, a partir da minha experiência com ele. Sabe? Então, assim, eu acredito muito nisso. Como cristão, prego isto. E digo dessas duas propostas, do ecumenismo, do diálogo interreligioso, que devem ser nortes, devem ser luz, que tem como centro a humanidade, tanto protegida e amada pelo próprio Deus. Então é importante, né? A gente pegar tudo que é de bom, né? Promove a paz e torna o mundo melhor, gente. Pessoal que está aqui, mais alguém com uma pergunta? Das perguntas? Eu tenho uma pergunta. O primeiro, sim, vamos respeitar o nosso querido amigo, cheio de sabedoria, ia falar da antiguidade, depois vai lindo. O que eu quero perguntar para o Daniel, o padre Daniel, é ser o pastor no rebanho de Jesus, no rebanho de Deus. Olha, é uma coisa que a gente vai aprendendo também no dia a dia, viu, Cicinho? Mas ser pastor do rebanho de Deus é ser pastor segundo o próprio Deus. As ovelhas, o rebanho não é meu. E para eu pastorear o rebanho que não é meu, eu devo seguir os princípios daquele que é o real e verdadeiro pastor do rebanho. Então, ser pastor do rebanho de Deus é seguir os passos de Jesus. Nós dizemos que a ordenação sacerdotal configura aquele ordenado a Jesus Cristo. E nos sacramentos, ele age na pessoa do próprio Cristo. Quando o padre consagra, é o próprio Cristo que está de novo ali, se entregando por nós, se fazendo alimento por nós. Quando o padre perdoa os pecados, é o próprio Cristo que está perdoando os pecados. Então, ser pastor do rebanho de Deus é seguir aquilo que Jesus fez. E Dom Ayrton disse na homilia da ordenação algumas coisas assim que me tocaram muito nesse sentido de ser pastor. Estar de fato atento às ovelhas. Às vezes, ir lá atrás, para poder ver se não ficou ninguém para trás, ajudar aquelas que estão mais cansadas a se ajuntar com as outras. Às vezes é ir lá na frente, porque pode acontecer de ter várias encruzilhadas no caminho e as ovelhas se perderem. Mas muitas das vezes é ir no meio, para sentir as alegrias, mas também as ansiedades e as angústias das ovelhas e ser sinal e presença de Deus na vida destas ovelhas. Eu acredito que seja por aí. Ser pastor do rebanho de Deus é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Bom pastor. Obrigado. Valeu. Muito bem. Pois bem, Daniel. Pois bem. Lá, Pergunta assim. prepare-se. Eu continuarei chamando de Daniel. A igreja, quer dizer, eu, cristão, nasci na religião católica, a gente observa o mundo, né, hoje. Evolução, né?
Deixa eu sair daqui. das cabeças humanas, né? E no começo essa história é difícil, às vezes, entender o ser humano. Dentro da igreja cristã católica, como que seria a questão da teoria do que a gente ia à missa, assistir às missas, bonitinho lá, tudo, rezar em casa e não colocar isso em prática? Se existe uma distância entre o que se prega ali no altar, nas reuniões, e o que se faz na vida real, de fato ali, né? Como Jesus Cristo, para mim, ele era muito de ação, né? Direto, né? Você vê que tem uma distorção muito grande nisso aí. Eu percebo no Papa Francisco, né? Essa questão da ação, né? Parece que ele é muito de ação, né? Eu vejo isso, né? Até acho que, para dar um exemplo, tem que se fazer, gente. Vamos colocar a mão na massa, né? Então, resumindo o que eu falei tudo antes, você acha que há um hiato, uma distância muito grande entre o pessoal que está ali, os fiéis dentro da igreja, nas missas, nas celebrações, e no dia a dia, no cotidiano, ali na hora das coisas acontecerem mesmo, né? Nos problemas, na hora de sentir na pele. Você acha que está faltando muito ainda? Olha, Arlindo, vou responder a sua questão partindo de 2 princípios. Primeiro, o cristianismo ainda hoje é a maior religião do mundo. O cristianismo, católico e não católico, ainda hoje é o maior grupo de pessoas e religião do mundo. O segundo princípio, se ainda existe desigualdade social, se ainda existe problemas de relacionamento entre pessoas, se ainda existe problemas de convivência, significa que há sim esse ato entre aquilo que Jesus, nem vou dizer aquilo que se prega, mas aquilo que Jesus nos ensinou com aquilo que acontece. Infelizmente, há esse ato, seja por parte dos próprios ministros, seja por parte do povo. Porque se de fato não houvesse esse ato, e se de fato todos nós, cristãos, colocássemos em prática 100% daquilo que Jesus nos ensinou, os problemas do mundo seriam muito menores. Não teríamos guerra também. Sim, uma das primeiras coisas, né? Agora, a realidade dura é que nós somos seres humanos. Nós somos limitados. Tragédia, né? Nós somos seres humanos, nós somos limitados. São Paulo dizia em uma das suas cartas que ele fazia o mal que ele não queria, mas não conseguia fazer o bem que queria. Nós somos de fato marcados por limitações. E por isso é que vai existir essa incoerência entre aquilo que se prega, entre aquilo que Jesus nos ensinou e aquilo que nós vivemos. Agora, o que nós não podemos é nos acomodar. Dizer, nós somos limitados, nós não conseguimos mesmo, e por isso então nós não vamos fazer nada. Vamos cruzar os nossos braços. O convite de Jesus é sempre mais a conversão. Então, eu acho que te respondo assim, há este ato, infelizmente há este ato, que precisa ser sanado, mas só com a graça do próprio Deus nós vamos conseguir sanar, a partir do momento que abrimos de fato a nossa vida para a nossa história, para que Deus possa agir e sanar este ato entre fé e vida, entre os ensinamentos de Jesus e a prática do cristão. Respondido? Respondido. Maravilha. A Cássia perguntinha que você queria fazer? A Cássia. Tá meio ocupado. Não, agora vai fazer a pergunta. Não peguei o início, mas é sobre os vicentinos. Você já participou, Daniel? Já participei. Eu esqueci de dizer dos vicentinos, mas enquanto estava ainda em senador, eu participei muito dos eventos Nossa Senhora Aparecida, que se reúne na Igreja do Rosário, às segundas-feiras. Era às segundas-feiras. Eu parei de frequentar conferências quando eu entrei para a corporação, que as nossas aulas
de música batiam, era segunda-feira, as aulas de teoria eram segunda-feira, então acabei indo. Mas participei muitos anos da conferência. E vejo com muito bons olhos, viu, Acácio, a conferência. Porque é aquilo que o Arlindo disse, uma forma de colocar em prática, em ação, os ensinamentos de Deus. E o que eu acho mais bonito é que ali, no momento da reunião, rezando, louvando a Deus, meditando um pouco a vida de São Vicente e a vida do Vicentinho, cada um oferece um pouquinho de dinheiro mesmo, oferece um pouquinho. E aquele pouquinho é que vai ajudar o necessitado lá na frente. Às vezes dizem que os vicentinos caem nessa experiência do assistencialismo, ou seja, só dá o peixe e não ensina a pescar. Mas existem pessoas que precisam disso. Sim. Precisam de sanar a situação naquele momento. E a função dos vicentinos é sanar naquele momento. Imagina se não tivesse ninguém sanasse aqueles problemas, aquelas dificuldades naquele momento. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos as conferências. Fico encantado com a organização que essas conferências têm. Talvez a gente não saiba, mas grupos de conferências formam um conselho particular. Aqui em Senador nós temos o conselho particular de senador. Esses conselhos particulares formam um conselho central. O conselho central forma um conselho metropolitano e assim vai. São pequenos grupos. São pequenos grupos. São pequenas conferências, pequenos grupos que vão se unindo e crescendo e formando essa grande família vicentina. De fato, é uma experiência muito positiva, uma experiência muito bonita que eu tive a oportunidade de fazer. Fui secretário da Conferência Nossa Aparecida durante algum tempo, participei do conselho particular também durante algum tempo. E, de fato, vejo isso com bons olhos. Essa atitude de caridade mesmo, porque ninguém sabe o que o outro deu e todos juntos ajudam uma pessoa. É de fato, essa proposta de Jesus, de oferecer aquilo que temos para ajudar o irmão mais necessitado. O bem sem olhar a quem. Daniel, só uma pergunta mais boba. Por que os padres estão usando esse trem? Por que os padres usando esse trem? Então, cada profissão, no momento que desempenha o seu trabalho, ela acaba tendo um uniforme. Acho que não vou começar por aí. Ela acaba tendo um uniforme. Aquilo que distingue. A profissão do padre é a vida toda, o tempo inteiro. Então, o padre deveria usar o tempo inteiro isso que a gente chama do clésima, da roupa clerical, a roupa daquele que é ordenado do padre, do diácono, do bispo. Então usa isso como se fosse assim um distintivo. Mas me entenda bem, um distintivo não para separar, ou seja, o padre aqui e quem não é padre lá. Mas um distintivo para que as pessoas possam ver que ali de fato que ele é um padre, que ele é alguém assim. E em algum momento da vida, que passar por alguma necessidade, estiver em algum local, saber a quem recorrer. E eu digo isso por experiência própria que tive, de estar assim uma vez, uma pessoa vir muito angustiada, conversar, pedir ajuda, pedir auxílio. Então não é um distintivo que eleva, que dá um patamar a mais, mas é um distintivo que mostra a função que aquela pessoa desempenha no meio do povo. Então é por isso que usa esse negocinho no pescoço. Melhor que a Sara. Melhor que a Gente, prosa boa, passa rápido. Já estamos 1 hora, praticamente 20 minutos de prosa. Olha que coisa boa. Mas a tristeza é que tudo que é bom tem o seu tempo. Você lembra que a gente um dia chegou a imaginar que tudo era para sempre? Sem saber que para sempre... Não, fica para outros momentos. Olha, só para dizer o seguinte... Nós estamos já nos finalmente, tá? A gente tem que... A vontade é de ficar à noite, ficar o resto do seu mês conversando. Eu estou muito à vontade. Coisa boa. Você nem gosta de falar? Nem gosto de falar. Mas ainda tem umas perguntinhas. Só estou dizendo que nós já estamos caminhando mais ou menos finalmente. Então aproveite você na internet, se quiser deixar um abraço, alguma pergunta. Aproveite o momento, tá? E o pessoal aqui, que ainda não fez perguntas, vamos aproveitar esses instantes finais para saborear essa presença amiga, que é do Padre Daniel aqui conosco, e a sua sabedoria de vida, a sua experiência. Pessoa jovem, mas que traz no coração uma bagagem e experiência de vida maravilhosa,
que acrescenta, ilumina e inspira a nossa vida. Padre Daniel, até comentei antes de começar o programa, que eu vim para cá, saindo da igreja aqui de São José, aqui pertinho, nós estávamos reunidos lá com o Padre Luciano e um grupo de jovens, porque nós estamos preparando um encontrão de jovens aqui na paróquia. Provavelmente vai ser no início do mês de dezembro, depois da festa da padroeira, por questões de datas, que agora tem Enem, tem opção de coisa. E nós vamos até, Arlindo, fazer uma live com os jovens para falar o que vai ser esse encontro, beleza? Aí vai vir uma turma aqui, explicar direitinho, mas desde já o pessoal fica convidado, tá bom? Vai ser uma tarde muito legal, muito bacana mesmo. E assim que tiver a data, a gente vai estender o convite para essa presença aqui. Então, assim, e esse encontro dos jovens também está dentro da proposta da igreja, que no finalzinho de outubro vai ter o sínodo dos bispos lá em Roma com o Papa Francisco, tratando do tema da juventude. Juventude, ver, ouvir e sair. Então, sim, maravilhoso. E a gente quer estar em sintonia com essa sinergia boa. Mas vem a pergunta, juventude e igreja. Como que você vê? Quais são os desafios para a evangelização do jovem, da juventude na igreja? Por quê? A gente vê, e todo mundo fala, e na reunião foi comentado isso, parece que hoje em dia a presença do jovem na igreja está mais reduzida. Talvez nas comunidades por onde você passou, não, mas no geral é isso. E é um grande desafio, não é à toa que vai ter o sínodo agora. Como que você vê esse desafio do trabalho, da evangelização com a juventude? Primeiro, Luciano, só dizer do sínodo que ele ainda é mais profundo, sabe? Não é só nessa preocupação da ausência dos jovens na igreja, mas é como a igreja pode ajudar esse jovem no seu discernimento vocacional. Então, o tema central do sínodo é esse, o discernimento, a juventude e o seu discernimento vocacional. Agora, na nossa arquidiocese, no nosso Brasil, eu posso dizer mais da nossa arquidiocese porque tenho estado presente nas reuniões, nas assembleias da arquidiocese, e esse tema da juventude é um tema sempre presente, sempre recorrente, é sempre uma preocupação, a presença do jovem na vida da igreja, a presença do jovem na vida da igreja. É um desafio hoje, a presença do jovem. Porque eu vejo assim, o jovem hoje, ele já está cheio, a sua agenda está cheia. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para poder resolver, e muita coisa ele faz aí, nas redes sociais, como nós estamos, resolve os seus problemas aí, encontra o que precisa para estudar na internet. E esse diálogo, esse contato, pessoa com pessoa, às vezes fica um pouco de lado. E a igreja se acostumou, durante muito tempo, a ter os seus fiéis e estar com seus fiéis ali. Crianças, jovens, adultos, idosos. Só que hoje nós não podemos mais esperar estar com os fiéis. É preciso, de fato, que a nossa igreja possa crescer neste rosto jovem. Compreender os anseios dos jovens hoje. Esse nosso tempo é um tempo de mudanças muito rápidas. Basta ver as gírias. As gírias que tínhamos, quando tínhamos lá os nossos 15 anos, que tem 10 anos isso, já mudaram completamente. E se você vai conversar com o jovem e usar aquelas gírias, primeiro que ele vai te olhar com a cara estranha, pensando assim, o que esse cara está falando? Ou ainda, o que esse cara está querendo? Só um exemplo, desculpa interromper, quando a gente começou aqui a live, perguntei a questão do sacerdócio, essa expressão, ainda não caiu a ficha. Essa é a expressão nossa, né? Não, o pessoal seria, caiu o Wi-Fi, o que é isso? Porque a ficha de telefone, eu acho que poucos usaram isso, né, dos jovens hoje. Eu só pegando caramba que você está comentando, que é verdade, é outro mundo. Né? Sim, então a igreja ela precisa de se acostumar com isso, a essas mudanças rápidas. E aí, eu acredito que somente a juventude mesmo que é capaz de nos ajudar. É preciso que o jovem, que quer ser presença na igreja, que quer estar ajudando na igreja, ele nos ilumine
no caminho a seguir. E por isso que o Papa Francisco, nesse sínodo primeiro, como ele fez com o sínodo da família, ele escutou as juventudes. E tem essa outra realidade, que antigamente nós tínhamos a juventude rural, antigamente nós tínhamos a juventude universitária, antigamente nós tínhamos a juventude que morava... Hoje não. Hoje as juventudes estão... tudo muito... Como é o nosso mundo hoje. Então, é preciso que o jovem, ele mesmo, venha dizer para nós o caminho a seguir. Eu acredito que nós vamos conseguir, de fato, fazer um trabalho legal com a juventude quando fizermos isso. Deixar que os jovens falem qual que é o caminho que devemos seguir. Seguindo as orientações da igreja, é claro, mas iluminados por eles, para que eles possam nos ajudar no caminho a seguir. É uma preocupação da igreja, é uma preocupação da diocese, e que é preciso, de fato, levar a sério. Porque muitas portas se abrem, e talvez portas não tão boas assim, portas que talvez não vão trazer sucesso, mas que vão trazer problemas futuros, e a igreja se vê um pouco, às vezes, de mãos atadas. É preciso que os jovens, eles mesmos, venham e nos ajudem a pensar um novo jeito de ser. Quando algum jovem me diz, que eu não vou porque é isso, assim, assado, eu costumo sempre dizer isso a ele. Vá e mostre seu rosto. Alguém vai reclamar? Deixa reclamar. Mostre seu rosto. E nos ajude a ajudar a trabalhar de fato com a juventude de uma forma que vá tocar a juventude. E não ficar um negócio assim, nós estamos fingindo que estamos fazendo um trabalho com a juventude finge que nós estamos fazendo um trabalho e fica por isso. Eu acredito que a evangelização da juventude tem que ser como a infância e a adolescência missionária diz. Jovem, a infância diz criança evangelizando criança. Mas eu digo jovem que nos ajuda a evangelizar os jovens. O Papa João Paulo II, o Santo Papa João Paulo II, falava, né? A igreja só vai ser jovem quando o jovem for igreja. Gente, tá bom demais, mas tudo tem os seus momentos derradeiros. Nós queremos ouvir daqui a pouquinho as considerações do Padre Daniel, porém, antes, vamos dar uma rodada de abraços, finalmente aí, umas felicitações. Eu vou com você, Angélica. A Vanessa e o Gilson estão aqui mandando de novo parabéns pela pergunta do Arlindo, né? O Fernando Felipe tinha uma pergunta, eu queria que você pode fazer, pode. Fernando Felipe, você quer fazer ou eu faço por aqui? Não, pode falar se você quiser. Tá bom. Às vezes, dando comunhão, quando o padre vê que vai faltar hóstia na vasilha para distribuir para o povo da fila, ele pega e as divide. Não seria um sacrilégio quebrar o corpo de Cristo ao meio assim? Interessante a pergunta. Obrigado, Fernando. Muito obrigado mesmo, viu, Fernando? Finalzinho, você tem que terminar com chave de ouro, né? Então, não é um sacrilégio, porque nós acreditamos que em cada pedaço, seja ele uma hóstia inteira ou parte da hóstia, está ali presente Jesus Cristo, no seu corpo e sangue, alma e divindade. Então, se eu comungar uma hóstia inteira ou uma partezinha da hóstia, eu estou comungando o corpo e o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um sacrilégio, porque, pela graça de Deus, isso aí é uma coisa que nos vem pela fé e pela própria graça do Senhor, Ele se faz presente, por inteiro, em cada pedaço, em cada parte. No tanto que no final da comunhão, o padre, na hora que a gente chama de purificar, na hora que ele vai ajuntar os vasos sagrados, ele limpa com todo cuidado para que nada se perca. Porque naquela fagulhinha ali, aquele pedacinho, está presente o corpo e o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que não é um sacrilégio. Porque o Senhor, na sua sabedoria, no seu conhecimento, que é bem maior que o nosso, sabe e se faz presente em cada parte, em cada pedaço. Nós não estamos partindo Jesus ao meio. Os dois pedaços são Jesus por inteiro. Eu queria perguntar uma outra pergunta. Naquela vela grande que tem na igreja, aqueles furinhos, símbolos, significam o quê? Ele está perguntando da vela grande. A vela grande nós chamamos de Círio Pascal. Ele é aceso no sábado santo.
Então ele nos recorda a ressurreição de Jesus. A luz da ressurreição de Jesus que fortalece a nossa caminhada. E cada pedacinho daquele, de fato, tem um significado. Aquelas pedrinhas, aqueles buraquinhos que são feitos, nos lembram das chagas de Cristo. Ou seja, aquele Jesus que foi crucificado, que morreu pregado na cruz, que teve as mãos perfuradas, os pés perfurados, o lado perfurado e a cabeça coroada de espinhos, ele ressuscitou. Nós temos a cruz formada por estas pedrinhas, para dizer isto. Este Jesus ressuscitou. Nós temos os números, que é sempre o número do ano, que nos lembra que a Páscoa daquele ano foi celebrada com aquela vela grande. No caso, nós vamos ter ali na igreja com o ano de 2018, ou seja, aquele cílio foi preparado neste ano de 2018. Depois nós temos um A e uma letrazinha embaixo que parece uma ferradura, né? Que é o ômega, dizendo isso, que Jesus é o início e o fim. O A, na verdade, é o alfa. O alfa e o ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então está dizendo que Jesus é o início e o fim. E todos os anos são dele. E este ano de 2018 é dedicado de novo a ele. Por isso, o ano. É um pouco disso, sabe, os significados que nós temos ali. Aquela vela como um todo representa Jesus ressuscitado. E cada símbolo nos remete a este Jesus, que foi crucificado e ressuscitou. Certo? Uma simbologia maravilhosa. Eu adoro a simbologia, sobretudo do Sábado Santo, Círio. Sim. Muito bom. E aí, Angélica, pessoal? Agora eu vou dar a última rodada de abraços para as pessoas que comentaram aqui. Eu não vou entrar muito em detalhes nos comentários, não, mas eu vou dar uma passadinha. O Deison Moreira, a minha mãe, que está também com a gente todos os programas. Obrigado, Sandra. O Gilberto Apolinário, a Nayara Dalsaço e a Luciana Moreira continuou comentando aqui, então depois você dá uma passadinha lá, que é especial para você, né? Por hoje é só o que eu tenho para falar. Vai, Daniel, tá muito bom, tá maravilhoso esse momento, mas, como diz, as angústias da vida, né? A gente tem, eu sou o chato aqui, que eu tenho que cortar o momento, depois vocês ficam bravos comigo, tá? Mas gancho para a próxima. Isso, mas se a gente for querer esgotar tudo aqui, como nós vamos ter outros momentos com você? Já fica, ó, Arlindo, pessoal, estando Mariano, qualquer lugar, vamos ter outros momentos, conversar sobre outros temas. Depois da sua experiência de sacerdócio na paróquia, vir cá partilhar conosco como que está sendo. Luciano, oi. O Daniel, que ele foi Jesus Menino na Paixão de Cristo em 2003. Eu ia dizer. Coisa boa. Eu ia dizer, é sempre uma alegria poder participar e, de certa forma, ajudar o Grupo Gotas nessas iniciativas. Em 2003 e nos anos seguintes também, alguns anos, eu fiz essa experiência de estar com o Grupo Gotas nessa apresentação teatral da Paixão de Cristo. Eu fui Jesus Menino. Jesus aos 12 anos. Aos 12 anos, que perde no quanto tempo. Eu fui aquele rapaz que escuta a história do narrador. Quando o João Lopes era o narrador. Depois eu fui o servo, não sei se foi de Herodes ou se foi de Pilatos. Mas eu fui o servo também. Então, graças a Deus, fui povo, sempre povo. Então, eu participei e tenho muita alegria. Depois, outras iniciativas, né? Aquela semana cultural que fazia as 5 gotas, nós participamos. Uma vez nós fizemos lá o Sopro Urbano. Então, eu fico muito feliz de poder participar disso, sabe? E de participar de mais essa iniciativa do Grupo Gotas, que é a Estação Gotas de fato. Muito obrigado e fiquem firmes nessa caminhada, porque ter esses momentos culturais nos ajudam e muito, sabe? A gente não percebe muito o bem que faz com estas coisas, mas olha, fazemos muito bem. O visual, usando das redes sociais, chegando a locais que às vezes outras pessoas ou outras coisas não chegariam. E com teatro, com
com este incentivo da cultura, nós podemos chegar e ajudar muitas pessoas. Nossa, a gente agradece imensamente, tá joia? Nós vamos querer terminar com uma bênção especial. Porém, antes, suas considerações finais, a sua mensagem. Olha quanta gente que interagiu toda hora aqui, Sim. a tela pipocando. Acho que hoje foi o dia que mais teve interação. Depois nós vamos completar aqui, a gente passa, mas mais teve interação. Olha quanto o senhor é querido. Meu Deus. Que coisa maravilhosa. Então, assim, não é só um até logo, vamos ter outros momentos, mas antes de dar a bênção, encerrar esse momento de graça, a sua mensagem, consideração final ao nosso público maravilhoso, sabendo que estão acompanhando aqui pelo Facebook, depois vai para o YouTube. Então, Sim. depois o pessoal sai falando, olha, vai lá, acompanha no YouTube, o Grupo Golds teve uma entrevista maravilhosa com o Padre Daniel. Então, outras tantas pessoas vão ter a oportunidade de ver essa entrevista. Falando de YouTube, por favor, vá lá no nosso YouTube, procura o nosso YouTube, lá o nosso canal, Grupo Golds Senador, inscreva-se, deixe o seu like, estou lendo aqui a minha colinha. É muito importante, tá? A sua participação, a sua interatividade conosco, assim como também na página do Facebook. E a gente sempre agradece esse apoio cultural, sabe, Padre Daniel? Nós estamos tendo essa transmissão ao vivo porque o pessoal da Netstar Internet, com muita generosidade e singeleza, doou gratuitamente esse ponto de internet para nós. Que bom. Você sabe que o pessoal de cultura no Brasil não tem muito cacife para tanta coisa. Se não fosse isso, a gente não teria fazendo essa transmissão. Então, obrigado, pessoal da Netstar Internet, obrigado pela parceria, pelo apoio, tá bom? A nossa gratidão de sempre. Bom, feito aí os nossos agradecimentos, etc., eu quero abrir meu coração para ouvir as suas considerações finais e receber também a bênção. Se me permitem, eu queria fazer essas considerações finais, saindo um pouquinho disso que a gente está conversando, para poder dizer do momento que nós estamos vivendo no nosso Brasil, Sim. Das eleições que se aproximam. O que eu vou dizer, de fato, está ligado a tudo isso, mas eu acho que nós precisamos levar muito a sério o momento que estamos vivendo e aprender a dialogar. Eu me preocupo muito com o rumo que as coisas podem tomar. Não estou dizendo disso ou daquilo, deste ou daquele grupo, mas o ódio e a briga entre o grupo A e o grupo B não vai nos levar a nada. É preciso que a gente, de fato, se respeite. E que a gente tente entrar na mente também do outro que defende o outro partido, que não é o partido que você defenda, e perceber que ele também está querendo o bem do Brasil. Nós podemos não compreender, não concordar, mas devemos nos respeitar e conversar, e dialogar, e ver as propostas. Julgar, acusar, condenar não vai fazer com que a gente compreenda o melhor candidato. Brigar entre nós não vai fazer que o nosso Brasil seja melhor. É preciso que a gente se respeite, que a gente se ame, que a gente olhe de fato aquilo que é melhor para o nosso Brasil, respeitando a opinião do outro, respeitando o caminho que o outro faz. Vivamos e construamos, como na Pastoral da Juventude muita gente dizia, né? A civilização do amor. Nos respeitemos e dialoguemos. Eu dizia da filosofia que nos ajuda a pensar e a conversar. Dialoguemos. Quando eu disse para não brigar, eu pensava nisso. Que conversemos como pessoas, como seres humanos, que temos as nossas opiniões e nos respeitemos. E com seriedade, escolhamos o nosso candidato na certeza de que estamos querendo o melhor para o nosso Brasil. E não um bem pessoal, não um bem de um determinado grupo, mas o melhor para o nosso Brasil. E assim, nós vamos conseguir vencer e superar qualquer dificuldade que iremos encontrar pela frente. Não estou defendendo grupo A ou grupo B, somente chamando a atenção de que precisamos conversar e dialogar com
com respeito e sinceridade. Muito obrigado mais uma vez a vocês pelo convite, pela oportunidade. Agradeço a todos que se interagiram conosco, as perguntas. Talvez nós não conseguimos responder todas as perguntas, mas numa próxima oportunidade a gente vem e conversa um pouco mais. Agradeço a participação, agradeço os parabéns. Aproveito para nas redes sociais também agradecer a todos que neste momento tão bonito da vida da nossa igreja, da vida da nossa cidade, da minha vida também, se empenharam em organizar a ordenação. Foi muito bem organizada, foi muito bonita. As pessoas que vieram de outras cidades ficaram encantadas com a acolhida que os fluminenses tiveram para com eles. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, obrigado. Peço desculpas se não consegui responder alguma coisa como deveria ou não satisfiz o desejo daqueles que vieram acompanhar conosco. Mas muito obrigado, contem sempre com a gente. Peço a oração de vocês para que Deus possa, de fato, nos iluminar. Muito obrigado, Luciano, pela prosa. Foi uma alegria, viu? Olha, e antes da bênção, eu queria reiterar. A alegria e a satisfação é toda nossa. Obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Continue contando com a nossa amizade, sobretudo com as nossas orações, tá bom? Nós somos parceiros. Esse sacerdócio, ele é de Deus. E que Deus te deu, você cultiva no seu coração, nós somos parceiros. E nós temos certeza que vai gerar muitos bons frutos para a vida da igreja. Deus continue te abençoando, tá, amiga? Satisfação imensa. Muito obrigado. Então agora a gente quer ter o prazer, o privilégio de poder receber a bênção do neo-sacerdote, como nos diz a Luana de Cachoeira do Campo, né, Luana? Um abração, por favor. Muito bem. Então vamos pedir que Deus nos abençoe e sobre todos que aqui estamos e sobre todos que nos acompanham, invoco então a bênção de Deus. O Senhor os abençoe e os guarde, volva para vocês, volva para vós o seu olhar, vos dê a paz. Esteja convosco sempre na caminhada, protegendo, guardando, guiando. E sobre todos, dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Gente, essa foi mais uma Estação Gotas Online. Que live especial, que live maravilhosa. Vamos compartilhar, recompartilhar essa mensagem que é o que o Padre Daniel trouxe, não só com suas palavras, mas sobretudo com a sua vida. Muito obrigado pela presença. Satisfação. Boa noite. Até a próxima. Fiquem com Deus. Pessoal, brigadão. Fiquem com Deus. Grupo Gotas em Ação. Acácio, brigadão.
aquele